Iniciando nossa aula de número 6, estamos aqui na página de número 40, estamos falando do preparo, e a formação do pastor, que é de suma importância para o desenvolvimento eficiente e eficaz do seu ministério. Gente, negligenciar os aspectos apresentados por ambos os autores é cometer grave erro, tá? Que pode prejudicar o ministério de um pastor. O que MacArthur apresentou e que nós vimos na aula de número 5. Antes de entrar especificamente nos pontos apresentados, cabe uma reflexão de extrema importância. O preparo e a formação são necessários porque ninguém está pronto. Não há ser humano, obreiro ou pastor que tenha chegado ao ápice do saber, de maneira que não precise buscar mais e mais instrução e conhecimento. Preste bem atenção nisso. O fracasso de um líder começa quando ele pensa que já sabe tudo, ou que já sabe o suficiente para realizar o seu ministério, que não precisa de mais nada. E sobre isso, o MacArthur, que é um especialista na área, ele explica que, olha só que interessante, a preparação para o ministério pastoral é uma jornada multifacetada, um processo extenso que consiste em diversas etapas. Ao contrário das expectativas de alguns seminaristas, 3 ou 4 anos não é o suficiente para completar o processo. Antes, é uma peregrinação que nunca termina, exigindo um compromisso de busca contínua. O significado etimológico da palavra seminário, por exemplo, inclui a ideia de sementeira. É isso que o treinamento para o ministério deve implicar, seja ele formal, seja informal, seja dentro da estrutura de um seminário, seja incorporado à vida diária de um pastor ou de uma igreja local. Em qualquer situação, as sementes devem ser cuidadosamente e sistematicamente irrigadas, fertilizadas, cultivadas, podadas e protegidas. Só então surgirão o quê? Os frutos de um ministério eficiente e eficaz. O John MacArthur, ele também escreve na página número 40, estamos tratando aqui do preparo do pastor. Conforme o MacArthur frisou aqui, isso aqui não é opinião minha, opinião do MacArthur, e eu concordo 100% com ele. A preparação do pastor, ela nunca vai ter fim. Se você pensa que você sabe tudo, meu amado, volte a estudar. Se você pensa que você não precisa aprender mais nada, volte a aprender, tá certo? Outro detalhe, caso tu queira se levantar para ensinar, você tem que ter a obrigação de se assentar para aprender. E já que você está ensinando sempre, então você precisa sempre se assentar para aprender mais aquilo que tu vai ensinar. Simplesmente assuma que você não sabe tudo. Eu devo assumir, nós devemos assumir. Ninguém está no ápice do saber completo, conforme foi frisado. Ninguém, zero. E na página 41, MacArthur continua dizendo o seguinte: em 1 Timóteo 4,7, Paulo exorta Timóteo: exercita-te a ti mesmo em piedade. Ele conclui o capítulo demonstrando o jovem pastor: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. O ponto focal de qualquer ministério, gente, é a piedade. O ministério é e sempre deve ser o fluir de uma vida piedosa. Paulo compreendia sua importância no ministério. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Olha o que Paulo diz: para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. 1 Coríntios 9,27. Eu também peço que vocês vejam depois, coadunando com essa ideia de MacArthur, 1 Timóteo 4,8, 1 Timóteo 6,3, 2 Timóteo capítulo 2, do verso 3 até o versículo de número 5.
que vai ser muito importante para entendermos mais e mais acerca do preparo do pastor. Um outro ponto que o MacArthur cita na página 42, eu acho importante frisar: todo crente batizado no Espírito Santo deve passar pela transformação de caráter e ao aprofundamento nas experiências da vida íntima com Cristo. Essas experiências diárias, ao andar no Espírito e ao aprender as lições da vida cristã, são igualmente necessárias como qualificação para um ministério cristão eficaz. Muito bem. Na página 45, mais uma questão para nossa reflexão. Por que o estudo formal foi negligenciado ao longo de muitos anos por pastores, obreiros e crentes? E vou dizer uma coisa para vocês, gente. Foi muito negligenciado. Muitas pessoas imaginam o seguinte: Deus me chamou, eu falo línguas estranhas, eu me arrepio na igreja, eu sinto a presença de Deus, eu profetizo, eu oro, eu já estou pronto então. Não é assim, não é dessa forma. Paulo diz: persiste em ler. Paulo chega a dizer, Romanos 12, aquele que foi chamado ao ministério, que ele se dedique, esmere-se no ministério. Então, nesse sentido, gente, o aprendizado nunca termina. Um fato importante, interessante, até curioso, a última carta que Paulo escreve a Timóteo, a gente observa o seguinte: ali é um texto de despedida. Estão lembrados? E Paulo vai dizer o seguinte: ô Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, a coroa da justiça está preparada para mim, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Mas Paulo, no mesmo texto ali, ele vai dizer o seguinte: quando você passar em Troade, na casa do Carpo, me traga a capa que eu deixei lá, me traga os livros e me traga os pergaminhos. Gente do céu, pensa comigo. Esse contexto dessa carta é uma carta da prisão, ele está preso. E o contexto histórico é o seguinte: falta poucos dias para que ele seja morto. Ele vai ser decapitado, gente, ele vai ser executado. Sentença de morte está assinada. Mas o que Paulo está dizendo? Está no final da vida, digamos assim, né? Mais de 60 anos de idade, quase 40 anos de ministério. O que Paulo está dizendo? Eu quero aprender mais. Ora, a gente fica pensando assim, né? Poxa, depois que Paulo escreveu todas aquelas cartas, da iluminação que teve, gente, ele precisa aprender alguma coisa ainda? O que falta para o Paulo, afinal? O que ele quer aprender? O que ele vai ver na Bíblia agora que ele não viu antes? Está pedindo para mandar todos a sua biblioteca para lá. O que ele não descobriu ainda? Eu não sei, gente. Ele não escreveu mais nada depois, eu não sei o que foi que ele descobriu nesse pedido de suporte literário, mas o que fica ensinado para nós é o seguinte: o Paulo, ele nunca deixou de ser ensinável. Ele nunca deixou de querer aprender. E eu faço uma pergunta aqui com todo o respeito que você merece, você que está acompanhando a aula. Quem você pensa que é em dizer, ou se gabar em dizer, que você não precisa aprender mais nada? Que já encerrou as suas lacunas de saberes, está tudo preenchido. Meu querido pastor, obreiro, não existe um homem na face da terra que é detentor de tudo, que tenha plenitude nesta área. Este homem não nasceu e não vai nascer, tá certo? Muito bem. Página 47, capítulo 5, o pastor e a ética. Tá certo? É impossível passar por uma disciplina como esta, gente, que envolva a vida pastoral em seus detalhes mais profundos, e não passar pela ética. Se assim fosse, o trabalho e o aprendizado seriam incompletos, pois desde sempre este é um assunto que deve ser levado em alta conta pelos cristãos, em especial pelos obreiros chamados pelo Senhor, para que sejam representantes da moral e dos bons costumes perante a igreja e a sociedade. O que é ética, gente? Há várias explicações que definem o significado da ética. Recorrer-se-á
ao que explica Reis. Ele afirma o seguinte, o erudito Reis, afirma o seguinte: a ética existe desde que o primeiro ser humano pensou acerca da melhor maneira de agir. Desde os primórdios da humanidade, o homem procura desenvolver parâmetros que possam conduzi-los a um comportamento correto para si e para a convivência com o próximo e que, ao mesmo tempo, sejam capazes de fazê-lo viver em harmonia com a sua consciência. Portanto, a ética é a conduta ideal de um indivíduo visando uma maneira mais perfeita de viver e conviver, fundamentando-se em valores que conduzem o comportamento nesta direção. Vocês entenderam? Ética cristã, página 48. Evidentemente, o cristão é conduzido por uma ética superior, ou deve, a todas que existem na Terra, a ética cristã. Certamente, se a ética cristã é para o cristão, ela será também para o pastor, lógico. Quando se fala em ética cristã, está se afirmando que as escolhas, as decisões, os pensamentos e as ações são guiadas pelo padrão estabelecido por Deus em sua palavra. E na Bíblia nós vamos ter vários conceitos de ética. A ética do Sinai, Êxodo 20. A ética no profetismo, resgate dos valores ligados a Deus e ao próximo, Isaías 1:17, por exemplo. A ética no período real, quando reis serviam a Deus, tais como Josafá, 1 Reis 22. A ética do Sermão do Monte, Mateus 5-7. Temos aqui a ética de Jesus. Jesus era o pleno exemplo da justiça e amor, o que implicava em sua sensibilidade ética. Ele se aproximava das pessoas desvalorizadas, excluídas e rejeitadas, oferecendo-lhe amparo e salvação. Da mesma forma, podia transitar entre os doentes e os inválidos, acolhendo e abraçando todos aqueles que necessitavam ser olhados, profundamente olhados, com o olhar que era somente dele. Ele expulsava os demônios, libertando almas encarceradas nas mãos do diabo. Jesus se preocupava com o coração humano, a sede das emoções, dos pensamentos e dos sentimentos que conduzem à ação. Outros sim, ele também se assentava com ricos e comia com os publicanos e pecadores. E parece que a ética de Jesus, ela não é uma ética de escolha, não é uma ética de acepção. Não, eu vou ser bom eticamente falando porque esse cara aqui é rico. Eu vou ser mal porque esse cara, eticamente falando, não é da minha religião. Jesus nunca foi assim, gente. Nunca foi assim. Jesus é amar o próximo como a si mesmo. Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus é aquele, olha, com a medida que você mede, a medida que você vai ser medido também. Jesus é aquele, olha, o juízo vai ser sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E por aí vai. Gente, nós pregamos a Jesus, nós pastores anunciamos a Jesus, é verdade? Fazemos seminários acerca de Jesus, mas vocês observaram o quão eticamente falando a gente vive pouco como Jesus vivia? É para a gente pensar. Elementos fundamentais da ética pastoral. Tá? Olha o que diz o erudito Reis, bem embaixo na página 49. Mas antes, a ética pastoral precisa estar alicerçada em princípios sólidos que redundem em louvor e glória ao Deus Todo-Poderoso. E Reis afirma: a vida espiritual do líder deve ser a principal fonte de sustento de sua ética. Sem vida com Deus, a ética dos pastores tende a fragilizar-se. Seus valores, conduta e todos os princípios que dirigem sua vida nascem e se estabelecem a partir da sua vida com Deus. Na espiritualidade cristã é que a ética referentemente germina, nasce, sustenta-se e faz progredir o caráter dos servos de Deus. E na página 51, uma questão para reflexão. Por que é importante que o pastor sempre paute sua vida
e as decisões à luz da ética bíblico-cristã? Justifique a sua resposta, mas sem dúvida nenhuma, essa deve ser a pauta da vida pastoral.